Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o Monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Não querer e desistir, qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir. Não adianta fugir das pessoas que não gosta, pois encontrará outras odiáveis. O importante é se transformar em alguém também capaz de estimar essas pessoas. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Hoje entramos no 6º capítulo do Sutra Lotus. O capítulo prenúncio, ou seja, atribuição de profecias.
é o capítulo em que o Buda passa a prenunciar a iluminação quando cada um de seus discípulos atingirão a iluminação no futuro. O 6º capítulo é o último capítulo do 2º ciclo de pregação de Buda. O ciclo que nós aprendemos em aulas passadas é chamado de Sanshu Seppo. São 3 ciclos de pregação que o Buda utilizou para realizar as suas pregações. O ciclo via pregação Dharma, o ciclo via pregação parábola e o ciclo via pregação elo. Este 6º capítulo que nós abordamos hoje é o último capítulo da via pregação parábola, ou seja, o 3º capítulo, que é o capítulo em que o Shariputra recebeu a atribuição da concessão da iluminação, o prenúncio da iluminação, é quando começa a pregação via parábola, o 3º capítulo, 4º, sentido da devoção, 5º, a parábola botânica, e 6º, este capítulo de hoje, são os 4 capítulos que tem como foco principal a pregação via parábola. E também vale ressaltar que dentro dessa estrutura, pregação via Dharma, pregação via parábola, pregação via elo, cada uma dessas estruturas possui outra 5 estruturas. Ou seja, dentro, no caso deste capítulo, dessa estrutura, desse ciclo via pregação parábola, há a sequência: tese, compreensão, descrição, prenúncio e júbilo. Ou seja, o Buda faz a pregação, leva a compreensão, depois descreve novamente o conteúdo da pregação para aprofundar o entendimento, depois realiza o prenúncio da concessão de iluminação e depois finaliza com a descrição de uma alegria imensa que todos receberão no momento que atingirem a iluminação, ou seja, concretizarem a sua prática. Também, como conhecimentos gerais, vamos lembrar, tudo que é sutra, nós escutamos sutra daqui, sutra dali, na verdade é bom prestar atenção, porque tem muita coisa que está sendo chamada de sutra que não é sutra. Esse nome pegou, as pessoas sabem que é algo derivado de alguém iluminado e utilizam isso para passar a ideia de que é alguma coisa boa, de que é alguma coisa extremamente fundamentada. Mas vale a pena ressaltar aqui, sutra é tudo aquilo que o Buda pregou. Então, se existe alguma religião que não seja o budismo que está pregando algum tipo de sutra, não é verdadeiramente um sutra. Sutra, portanto, é tudo aquilo que o Buda pregou. E tudo que é sutra, normalmente, é dividido em 3 partes. Um sutra tem um começo, um meio e um fim. E o começo de um sutra é a introdução. A segunda parte, logo após a introdução, é o contexto, é onde é desenvolvido o conteúdo principal de um sutra. E todo sutra, como o objetivo é a salvação, é conduzir à iluminação, é trazer a plena felicidade, ele é finalizado pela expansão, ou seja,
o girar da roda do Dharma, o propagar do Dharma, transmitir os ensinamentos, concretizar as conversões ao Dharma, é o incentivo final, sempre o incentivo final de um sutra. Então vale lembrar que todo sutra tem essas 3 estruturas também, é dividido nessas 3 partes. É só quando lermos algum sutra, prestar um pouquinho atenção que a gente vai perceber nessa estrutura. É uma fórmula chamada de um sutra, 3 partes. No caso do Sutra Lotus, um sutra composto por 28 capítulos, sendo que a primeira metade ela tem um conteúdo totalmente diferente da segunda metade. A primeira metade do Sutra Lotus ela já caracteriza um sutra, e a segunda metade caracteriza um outro sutra. Então, no Sutra Lotus nós temos 2 sutras e 6 partes. Aqui no 6º capítulo nós estamos na estrutura, contexto, na segunda parte do primeiro sutra que compõe o Sutra Lotus. Vamos recapitular o capítulo anterior das ervas medicinais, onde Buda, pela parábola da chuva que cai indiscriminadamente, declarou, contando a Makakashou, que a salvação de Buda também é igual e totalmente isenta de diferenciações. A parábola da chuva que cai igualmente para todos os seres, que transmite um só sabor, que é de uma só aparência, composta totalmente de iguais ingredientes, leva a mesma bênção a todos. O que ocorre apenas é que a capacidade de absorção das pessoas é diferente, né? Existem árvores maiores, árvores menores, plantas maiores, plantas menores, escondidas, outras expostas. E essas ervas, essas árvores representam a nossa existência, a chuva, a salvação igual de Buda. Ou seja, é um capítulo em que o Buda declarou que ele não tem preferência maior ou menor por um ou por outro, que a salvação dele é igual, que ele não encaminha uns e outros para o céu e muitos outros para o inferno. Cada qual, de acordo com o seu merecimento, passa pelo seu ciclo de vida, sempre procurando desenvolver cada vez mais a sua prática da fé, a sua prática ascética, até concretizar a iluminação. Em outras palavras, o Buda descreveu como ocorre a salvação, ao mesmo tempo que generalizou a salvação. Essa é uma parte fundamental também do Sutra Lotus, que diferencia ele de muitos outros demais ensinamentos, onde a salvação ela é ilimitada. Ela é limitada por alguns fundadores, por algum tipo de pregação, quando é dito que os bons terão uma felicidade maior e os malignos cairão ao inferno. Se existe um Buda, se existe uma divindade maior nesse mundo, a preocupação maior certamente deve ser os malignos, porque eles existem em maior número e também são meus filhos, assim como o Buda declarou nos capítulos anteriores. É muito importante ver que aconteceu a generalização da salvação, né? É uma característica muito importante do budismo, e depois nós veremos a abrangência dessa salvação até as extremidades
dos mundos mais infernais existentes nos capítulos posteriores. No conteúdo propriamente dito deste capítulo 6, atribuição de profecias, capítulo prenúncio, conforme o próprio nome já diz, o Buda realiza os prenúncios, ou seja, ele avisa previamente que alguém futuramente atingirá a iluminação. Afinal, ele já havia feito isso no segundo capítulo, prenunciando a iluminação do Shariputra, o seu discípulo Sabedoria, número 1. Se ele fez esse prenúncio, essa concessão da iluminação a um discípulo, naturalmente que outros também poderiam, porque se ele generalizou a salvação e disse que abençoa igualmente todos os seres, é porque os outros também haverão de receber essa mesma bênção. E todos os demais discípulos, todos os membros da Assembleia aguardavam ansiosamente este prenúncio. Então, se o Shariputra recebeu o prenúncio, é porque os demais também viriam a receber. Vamos lembrar aqui, os famosos discípulos de Buda. O Shariputra, Sabedoria, número 1. O Mokuren, que é o personagem principal deste capítulo, sexto capítulo, que receberá o prenúncio da iluminação neste capítulo. Mokuren é um dos outros famosos discípulos de Buda também. Sharihoto Mokuren Kasho. Kasho é o discípulo desprendimento número 1. O Mokuren, força sobrenatural. O quarto discípulo dos mais notáveis de Buda é o Shubodai, vacuidade número 1. Cada um dos discípulos possuíam uma atribuição, uma qualidade número 1 e diferenciada dos demais. O quinto discípulo é o Furuna, que é o pregação número 1. O sexto discípulo, Kassenen, o debatedor. O Anaritos é o discípulo visão búdica número 1. O Pari, o preservador número 1. Ele mantinha com assiduidade todos os mandamentos budistas. Uragora, que foi o filho de Buda, era o estudioso número 1. E o Anan, ouvinte número 1. Todo sutra de Buda começa com a palavra seguinte: assim eu ouvi. E quem profere essa palavra é o Anan, sendo por ter sido ele o maior ouvinte de todos os ensinamentos budistas. Foi ele que atestou, junto com muitos outros discípulos de Buda, a legitimidade no momento da compilação dos sutras. Voltando ao sexto capítulo, o Buda precisava fazer o prenúncio da iluminação aos demais discípulos, já que a sua salvação é como a chuva. Portanto, ele prenunciou ao Makakasho, esse discípulo número 1, em força sobrenatural. Mas a forma de prenúncio é assustadora, é muito diferente do que aquilo que nós imaginamos aqui no Ocidente. Ele declarou ao Makakasho que, após encontrar e servir 30 bilhões de Budas no decorrer do futuro, não só pregará
o seu Dharma amplamente, como receberá a sua iluminação em sua plenitude. Quando isso ocorrer, com o último Buda, isto é, com o 30 bilionésimo Buda, será o momento em que Kasho atingirá a iluminação. Eu vou resumir esse trecho aqui. Como ocorreu o prenúncio? O Buda pregou ao Kasho, o seu discípulo número 1 em força, ou melhor, é o seu discípulo número 1 em desprendimento, que depois de o Kasho servir 30 bilhões de Buda, pregar o Dharma por esses 30 bilhões e servir esses 30 bilhões de Budas. Quando chegar a vez do último Buda, o 30 bilionésimo Buda, será o momento em que Kasho atingirá a iluminação. É bastante tempo. É bastante tempo. Para um mundo como o de hoje, totalmente imediatista, né, pode ser que muitos nem ficariam contentes com algum prenúncio desse tipo. Mas ocorre que o tempo no budismo ele é considerado algo que existe eternamente. Assim como o tempo de bilhões e bilhões de anos já passou, mais bilhões e bilhões de anos ainda passará. É questão de tempo. O que mais vale é a certificação da iluminação, sendo que até então isso era considerado impossível. Era impossível um arhat, um ser do estado da erudição, de absorção, atingir a iluminação. Ou seja, a iluminação era um privilégio único e exclusivo de Buda. E isso agora se tornou possível. Não importa o quanto demore. Se o Buda nos assegurou, prenunciou, é porque é verdade, então isso vai acontecer. Doravante, isso será a maior meta de minha vida. E o Buda, além de declarar, certificar que a iluminação ocorreria, ele ainda declara onde acontecerá e o nome desse novo Buda que nascerá. Então, o Maka Kasho, depois de servir 30 milhões de Buda, nasceria num país onde não há acontecimentos demoníacos, mesmo havendo demônios e uma população endemonizada. Depois de o Buda ter feito esse seu prenúncio ao Maka Kasho, ele repete o mesmo conteúdo desse prenúncio em forma diversa, como acontece costumeiramente no estilo chamado Sutra. O Kasho é o segundo da história que recebeu o prenúncio. Antes dele, lembremos que fora apenas o Sharihots, ou seja, isso atiçou a vontade de todos. Prenunciar é como certificar ao discípulo, dando-lhe o nome de Buda, o país, a terra pura e a terra pura que renascerá. Ocorreu que os personagens que desde o começo do 3º capítulo, Mokuren, Shobodai, Kasenen, também em postura de devoção, olhando compenetradamente o Buda, juntos pronunciaram: ó nobre Buda, se o Senhor prenunciar a iluminação para nós, será como adquirir a vida eterna, e como se um mendigo recebesse alimento em uma mesa junto com o rei num palácio. Como nós seguíamos os princípios do Hinayana, os ensinamentos que limitavam a iluminação, não acreditávamos nessa possibilidade, mas agora vemos que pela vossa compaixão tudo é possível.
somos como mendigos famintos, aguardando a permissão do rei para se alimentar. Por um simples prenúncio, poderemos adquirir uma verdadeira fé. Ó nobre Buda, nos conceda a iluminação pelo prenúncio. Prometemos nos esforçar vida após vida. E assim sendo, Buda prenuncia a esses 3 discípulos a iluminação futura, desfazendo-lhes a antiga e inadequada crença de que eles não poderiam. E assim, o 6º capítulo ele é finalizado. Sendo assim, agora são 5 os discípulos que recebem o prenúncio da iluminação, ou seja, todo aquele que devota ao Dharma, na verdade, no momento exato dessa devoção, ele está assegurando a sua iluminação, se não imediatamente, interiormente, sim, garantidamente em práticas ascéticas futuras. O importante é persistir na prática da fé, é orar diariamente para que este prenúncio venha a se tornar uma realidade o quanto antes. Tá? Isso vai depender do esforço de cada um na prática da fé. Semana que vem nós aprenderemos sobre o 7º capítulo, Elo do Passado. Vamos recitar diariamente o mantra da iluminação, Namu-myoho Renge-kyo, porque rezar o Namu-myoho Renge-kyo é semear a felicidade. Ao iniciar o dia, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao findar do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge-kyo é a nossa oração. É assim que nós começamos a pronunciar o Dharma Sagrado repetidamente todos os dias em momentos de orações. Por falar de oração, também, eu convido a todos a participarem neste domingo no primeiro culto póstumo para as vítimas do terremoto ocorrido no Japão, na região nordeste do Japão, no dia 11 de março do ano passado. 11 de março é o domingo de agora, né, que vai completar um ano do terremoto. Em todos os templos do budismo primordial, nós ofereceremos orações nos cultos matinais e às 14 horas, no Bunkyo, na Liberdade, nós celebraremos um culto póstumo ecumênico budista para todos os familiares, para todas as vítimas do terremoto da região nordeste do Japão. Passou exatamente um ano daquela tragédia onde dezenas de milhares de pessoas faleceram. Vamos lembrar também todas essas vítimas em meio às nossas orações. É importante oferecer orações póstumas e mostrar que esse sentimento continua sempre, cada vez mais vivo dentro dos nossos corações, e também mostrar que a nossa prática não está voltada para mostrar para as pessoas que essas pessoas morreram. Pelo contrário, toda vez que nós oferecemos as orações a essas pessoas, nós estamos mostrando que elas vivem dentro de cada um de nós. São muitas as tragédias que ocorrem no dia a dia, no mundo todo, né? Não realizamos as orações somente para as grandes tragédias, mas sim em meio a essas grandes celebrações, né, tal como essa que vai acontecer neste domingo. Nós oferecemos orações a todos os outros seres do universo que precisam da virtude dessa oração que nós oferecemos.
essa oração sagrada, Namu Myoho Renge Kyo, ela é tão importante, ela é tão poderosa, que ela transcende o limite do tempo e espaço. E é por isso que ela é considerada a oração da iluminação, o Dharma sagrado, o conteúdo da iluminação de Buda. Nós estamos aprendendo aqui semanalmente o Sutra Lotus. E o título do Sutra Lotus é Myoho Renge Kyo. E Namo significa devoção. Ou seja, o Buda extraiu o Sutra Lotus de dentro do Namu Myoho Renge Kyo. É o Namu Myoho Renge Kyo, portanto, que representa a força maior da salvação, a iluminação como um todos. Então, vamos orar com muito vigor e muita intensidade. Um bom final de semana a todos e muitas orações. Budismo primordial, o caminho certo. Iluminação para todos e um bom dia.